Uzias, o Isaías teve a maior experiência de vida que aconteceu sobre ele. Uzias, o rei Uzias, era primo direto de Isaías, um rei muito querido, um rei bom. Isaías tinha acesso completo no palácio, ele entrava, ele saía. Ali o rei Uzias era um rei muito querido por seu povo, era um rei muito amado pelo seu povo, pelas coisas que realizava. E agora o seu primo querido, o seu rei amigo, o seu rei companheiro veio a falecer. E Isaías, eu fico imaginando a filha do profeta, o profeta desanimado, carregando a sua credencial de profeta e chegando dizendo: a partir de hoje eu vou largar a mão desse negócio, eu vou largar a mão de profetizar, eu estou profetizando há tanto tempo. Isaías teve um ministério, cerca de 60 anos, ele profetizou, ele exerceu o seu ministério sobre a face da terra, profetizou durante vários reinos, vários governos. E Isaías agora, logo no início da sua jornada, já não aguentando mais, eu imagino triste, cabeça baixa, talvez pensando quem será o novo governante, o novo monarca que há de se levantar sobre a face da terra para reinar agora em Israel. Talvez com essa preocupação, com uma preocupação latente, com um desânimo profundo em sua alma, talvez pensando em largar o ministério, talvez pensando em abandonar a fé, largar esse serviço que exercia diante de Deus como profeta, diante do Altíssimo, na sua pior circunstância, no seu pior momento na sua vida. Talvez ele chegou ali no templo desanimado, talvez ele chegou ali no templo pensando: é o último dia que eu coloco o pé nesse templo como profeta, eu vou largar a mão disso. Talvez Isaías estava como você entrando nessa noite, desanimado, cabeça baixa, pensando em largar a mão de tudo, pensando em voltar atrás, pensando em recuar, pensando em abandonar a fé, pensando em deixar esse negócio de cristão, esse negócio de Jesus, pensando em voltar para trás. Talvez nessa circunstância estava Isaías, mas eu quero te dizer que por trás da tua pior circunstância, que por trás do teu pior momento, há um Deus tremendo que está no controle de todas as coisas, há um Deus tremendo que está no controle de tudo, está dizendo para você: está no pior momento, mas é aí que eu entro e é aí que eu começo, porque é no teu pior momento que eu vou tratar contigo e que eu vou te trazer para a minha presença. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Isaías estava no templo, só que nesse dia, algo que nunca havia acontecido, algo que jamais ele tinha visto, ele passa a contemplar, ele passa a enxergar. De repente ele está sentado ali no templo, e aquilo que ele nunca tinha visto antes, ele começa a ver, ele começa a ver uma mudança, ele começa a ver o ar, ele começa a ver a glória de Deus enchendo aquele lugar, ele começa a ver um trono, e no trono estava o Altíssimo, estava o Todo-Poderoso, e a Bíblia diz ali que o seu cetro
que vou vencendo. Olha que coisa tremenda, por que isso? Porque isso gerou um arrependimento na vida do profeta. Dessa vez ele não disse, ai do fulano, ai do ciclano, ai do bertano, mas ele disse, ai de mim, que estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, habito no povo, no meio do povo de impuros lábios. E sabe o que está acontecendo agora? Os meus olhos viram o Senhor. Os olhos deles não estavam vendo o sacerdote, não estavam vendo a beleza do templo, não estavam vendo o sacrifício sendo imolado, mas os olhos dele agora estavam vendo o Senhor. Os olhos deles não estavam fixos nos pecados dos homens, não estavam fixos naquilo que diziam os homens, mas estavam fixos no Senhor. E ele diz, ai de mim, sabe por quê? Porque as pregações de Isaías eram sempre ai, ai. Se você voltar um pouquinho atrás, no capítulo 5, no versículo 8, ele diz assim, ai dos que ajuntam casa a casa, ele começa a dizer. No mesmo capítulo 5, no versículo 11, ele diz, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. No mesmo capítulo 5, no versículo 20, ele diz, ai dos que mal chamam bem e ao bem chamam mal. Depois ele diz, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Ele diz, ai dos que são poderosos para beber vinho. E ele continua, ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negue justiça. A sua mensagem